Meu filho me excluiu do Natal e preferiu passar com a sogra. Era véspera de Natal, 6 da tarde. A mesa já estava posta. Peru assado, farofa, arroz com passas, aquela salada de maionese que meu filho sempre amou desde pequeno. Até sobremesa eu tinha feito. Tudo pronto, tudo esperando. E eu ali, sentada no sofá da sala, com o celular na mão, olhando o relógio a cada 2 minutos. Ele tinha dito que chegaria às 7. Então eu esperei. Quando deu 7h15, mandei mensagem. Filho, tá vindo? 3 risquinhos. Visualizado. Nada de resposta. Meu coração começou a apertar. Aquele tipo de aperto que a gente sente quando já sabe que algo ruim está por vir, mas ainda não quer acreditar. Às 7h30, ele ligou. A voz dele estava diferente, seca, apressada. E então ele disse: Mãe, a gente não vai poder ir aí hoje não. A gente vai passar o Natal com a mãe da Camila. Foi só isso. Desculpa nenhuma, explicação nenhuma. Só aquilo. E eu, feito boba, ainda perguntei: Mas filho, a comida tá toda pronta. Eu fiz tudo o que você gosta. Ele suspirou do outro lado da linha, como se eu estivesse sendo chata, como se eu estivesse cobrando algo que não tinha direito. Mãe, a gente combinou isso faz tempo. Desculpa se você não entendeu. E desligou. Foi ali que eu entendi que eu não fazia mais parte da família dele. Meu nome é Maria das Neves. Tenho 68 anos. Moro aqui em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, numa casa simples que construí tijolo por tijolo. Trabalhei a vida inteira como costureira. Fiz vestido de noiva, roupa de festa, uniforme escolar. Tudo que aparecia eu pegava, porque era só eu. O pai do meu filho foi embora quando o menino tinha 3 anos. Nunca mais deu as caras. Nunca mandou R$1. Nunca perguntou se o filho estava com fome, com febre, com sono. Então fui eu. Sempre fui eu. Acordava às 5 da manhã para terminar a encomenda. Costurava até meia-noite quando precisava. Deixei de ir em festa, de viajar, de namorar. Tudo para que ele não faltasse nada. Para que ele estudasse. Para que ele tivesse o que eu nunca tive. E ele teve. Formou-se em administração. Conseguiu um emprego bom em Salvador. Casou com a Camila, uma moça bonita, de família com dinheiro. E eu fiquei aqui, orgulhosa, feliz, achando que tinha feito tudo certo. Quando ele era pequeno, era só nós dois. A gente dormia junto porque a casa só tinha um quarto. Eu contava história para ele toda noite. Ele me chamava de rainha. Dizia que quando crescesse ia me dar uma casa grande, com piscina. Eu ria. Dizia que não precisava de piscina, que só precisava dele. E era verdade. No aniversário dele eu fazia bolo, sempre, mesmo quando o dinheiro estava curto, mesmo quando tinha que tirar do meu prato para comprar o trigo, o chocolate, as velhinhas. Eu fazia, porque ver ele feliz era tudo para mim. Quando ele passou no vestibular, eu chorei tanto que fiquei rouca. Ele me abraçou, disse: Mãe, tudo que eu sou eu devo à senhora. E eu acreditei. Eu achava que isso se chamava amor. Então ele conheceu a Camila. No começo eu até gostei dela. Moça educada, bem vestida. Mas tinha algo que eu não conseguia nomear. Ela me cumprimentava, sim, me tratava bem na frente dele. Mas quando estávamos só nós duas, o olhar mudava. Ficava frio, distante, como se eu fosse uma intrusa. Nas primeiras vezes que fui visitar eles em Salvador, ela foi simpática, mas nas visitas seguintes comecei a notar a porta do quarto de hóspede sempre trancada. Ah, Maria, desculpa, a gente está reformando lá. Então eu dormia no sofá. Tudo bem, eu pensava, é a casa deles. Quando eu ligava para o meu filho, era ela quem atendia. Ele está ocupado agora, Maria, depois ele te liga. Só que ele não ligava. Eu é que tinha que ligar de novo, e de novo, até conseguir falar com ele. E quando conseguia, a conversa era rápida, corrida, como se ele tivesse pressa de desligar. Teve um dia que fui passar o final de semana lá. Era aniversário do meu filho. Eu tinha feito aquele bolo de chocolate que ele amava. Levei de ônibus, segurando no colo para não amassar. Quando cheguei, a casa estava cheia. Festa, gente bonita, bebendo vinho, rindo alto.
Eu entrei com meu bolo na mão. Camila me viu e abriu um sorriso. Só que não era um sorriso de verdade. Era daqueles sorrisos que cortam. Ela pegou o bolo da minha mão e disse, alto, para todo mundo ouvir: "Olha que fofo, gente! A mãe do Rodrigo trouxe um bolinho caseiro." Riram. Não foi uma risada maldosa. Foi pior. Foi uma risada de pena. Como se eu fosse uma velha caipira que não entendia que bolo de festa se compra em confeitaria chique. Eu fingi que não vi, mas vi. E meu filho não disse nada, só deu um beijinho na minha testa e voltou a conversar com os amigos dele. As coisas foram piorando devagar, tão devagar que eu quase não percebi. No Natal seguinte eles vieram aqui para Conquista, mas ficaram só um dia. "A gente precisa ir para a casa da mãe da Camila também, mãe. A senhora entende, né?" Eu entendi, ou fingi que entendia. No Natal depois daquele, eles nem vieram. "Mãe, esse ano a gente vai viajar. Vai ser rapidinho. Ano que vem a gente passa aí com a senhora." Ano que vem nunca chegou. Comecei a ver as fotos no Instagram da Camila. Eles na casa da sogra dela. Mesa farta, família reunida, meu filho sorrindo. Aquele sorriso largo que eu conhecia desde que ele era bebê. Só que agora ele sorria assim para outra família, para outra mesa, para outra mãe. Eu tentei não ligar, tentei ser compreensiva. Afinal, ele tinha a vida dele, mas o peito doía. Doía toda vez que eu via que para todo mundo ele tinha tempo, menos para mim. Doía quando eu ligava e ele dizia que estava ocupado. Doía quando eu mandava mensagem de bom dia e ele respondia só um emoji. Doía quando eu perguntava quando ele ia me visitar e ele dizia: "Ah, mãe, tá difícil, o trabalho tá puxado." Mas pro churrasco na casa da sogra, ele sempre dava um jeito de ir. Aí chegou aquele Natal, o Natal da exclusão. Eu tinha me preparado com 1 mês de antecedência. Limpei a casa inteira, lavei cortina, encerei o chão, comprei toalha nova para a mesa. Fiz a comida com todo o cuidado do mundo, porque eu achava que dessa vez seria diferente. Ele tinha me dito no telefone que ia. "Pode deixar, mãe. Esse ano eu vou aí." Eu acreditei. Comprei o vinho que ele gostava, fiz até pavê, que era a sobremesa preferida dele. Arrumei o quarto de hóspedes, troquei os lençóis, coloquei flores. Tudo perfeito, tudo esperando. E então veio aquela ligação que me quebrou por dentro. Depois que ele desligou, eu fiquei ali, parada, segurando o telefone. Sem chorar, ainda não. Só sentindo aquele vazio enorme crescendo no peito. Olhei para a mesa, para a comida que ninguém ia comer, para o vinho que ninguém ia beber, para as velinhas que eu tinha aceso. E pensei, em que momento eu deixei de ser mãe e virei só um incômodo? Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na sala, no escuro, olhando para as luzes de Natal que eu tinha pendurado na janela. As luzes piscavam, vermelhas, verdes, amarelas, e eu ali, no escuro, sentindo que tinha sido apagada da vida do meu filho. No dia seguinte, eu vi as fotos. Camila tinha postado tudo. A mesa na casa da sogra dela, decoração impecável, meu filho com um gorro de Papai Noel, sorrindo. A legenda dizia: "Natal em família é tudo." Em família. E eu não era família. Passei os dias seguintes em silêncio. Não liguei para ele, não mandei mensagem, não reclamei. Porque eu entendi uma coisa. Eu entendi que eu não podia mais implorar por amor. Não podia mais implorar por presença. Não podia mais implorar por um lugar na vida dele. Ou eu tinha, ou eu não tinha. E era óbvio que eu não tinha mais. Se você já se sentiu deixada de lado pela própria família, você sabe como dói. Dói num lugar que remédio nenhum alcança. Foi no dia de Ano Novo que eu tomei uma decisão. Eu estava sozinha. De novo. Vendo fogos pela janela. Ouvindo os vizinhos gritando Feliz Ano Novo. E eu decidi. Eu não ia mais correr atrás. Não ia mais ligar todo dia. Não ia mais perguntar quando ele ia me visitar.
Não ia mais me humilhar. Se ele quisesse me ver, ele sabia onde eu morava. Se ele sentisse minha falta, ele tinha meu telefone. Eu ia viver, do meu jeito, no meu tempo, mas sem mendigar atenção. 3 semanas se passaram. Ele não ligou. Eu também não. Até que um dia, ele mandou mensagem. Mãe, a senhora tá bem? Faz tempo que não fala comigo. Eu li, respirei fundo e respondi. Tô bem, filho. Só ocupada. Ele achou estranho. Eu sei, porque eu nunca tinha dito que estava ocupada. Eu sempre tinha tempo para ele. Sempre larguei tudo para atender quando ele ligava. Mas agora não. Agora eu tinha entendido que disponibilidade sem reciprocidade é só desperdício de sentimento. Passou mais um mês. Ele ligou. Disse que ia me visitar. Eu disse: Filho, não precisa não. Sei que você tá ocupado. Ele insistiu. Mãe, eu quero ir. Tô com saudade. Eu não discuti. Disse que tudo bem. Mas eu não fiz comida especial. Não arrumei a casa de um jeito diferente. Não fiquei ansiosa esperando. Quando ele chegou, eu abri a porta, dei um abraço, normal. Sem aquela emoção de antes, sem aquele choro de alegria, sem aquele desespero de mãe que não via o filho há séculos. E ele percebeu. Eu vi no olhar dele. Ele percebeu que algo tinha mudado. Sentamos para conversar. Ele perguntou se eu estava chateada. Eu disse que não, e não estava. Chateação passa. O que eu sentia era outra coisa. Era cansaço. Cansaço de sofrer por quem não sente minha falta. Ele tentou explicar, disse que a vida estava corrida, que tinha muito trabalho, que a Camila também tinha a família dela e que precisavam dividir o tempo. Eu ouvi tudo, e então eu disse uma coisa que ele não esperava. Eu disse: Filho, eu entendo, e tudo bem, mas eu também cansei de esperar. Cansei de ser a última opção. Cansei de me sentir um peso. Você tem sua vida, e eu tenho a minha. E a minha não pode mais depender de você aparecer quando der vontade. Ele ficou em silêncio. Acho que ele esperava que eu fosse chorar, implorar, pedir para ele vir mais, mas eu não fiz nada disso. Só repeti: eu te amo, sempre vou te amar, mas eu não vou mais me quebrar por migalhas de atenção. Ele foi embora naquele dia sem entender direito o que tinha acontecido, mas eu sabia. Eu tinha colocado um limite. Não com raiva, não com escândalo, mas com dignidade. Com aquela dignidade que a gente só encontra quando para de aceitar menos do que merece. Comenta aqui: eu mereço respeito, porque a gente merece. A gente sempre mereceu. Os meses seguintes foram estranhos. Ele ligava de vez em quando, eu atendia, mas não ficava horas no telefone como antes. Não perguntava da vida dele como antes, não me oferecia para ajudar em tudo como antes. Eu tinha percebido que meu amor, do jeito que eu dava, estava me matando, e eu precisava me salvar, mesmo que isso significasse me afastar um pouco dele. Um dia, ele apareceu aqui sem avisar, bateu na porta, eu abri, ele estava com os olhos vermelhos, tinha chorado. Entrou, sentou no sofá e desabou. Disse que sentiu minha falta, que percebeu que eu tinha me afastado, que a vida dele não fazia sentido sem mim por perto. Eu não disse nada no começo, só escutei. E quando ele terminou, eu falei: Filho, eu sempre estive aqui, sempre. Mas você escolheu outras prioridades, e tudo bem. Mas eu também precisei escolher a minha paz. Ele me pediu desculpas, chorou nos meus braços como quando era criança, e eu chorei também. Porque dói. Dói mesmo quando a gente precisa ensinar o próprio filho a nos valorizar. Mas era necessário. Porque senão eu ia passar o resto da minha vida esperando. Esperando um telefonema, esperando uma visita, esperando ser lembrada. E isso não era vida. Era só sobrevivência emocional. Hoje nossa relação é diferente. Ele vem me ver. Não todo mês, mas vem. E quando vem, eu sei que é porque ele quer, não porque eu implorei. Ele me liga. Não todo dia, mas liga. E quando liga, a conversa é de verdade. Não é só para cumprir protocolo. A Camila, bem, ela continua sendo quem sempre foi. Mas eu parei de tentar agradar. Parei de tentar ser aceita onde eu claramente não era bem-vinda. E sabe o que aconteceu?
eu passei a ser respeitada, porque respeito a gente não pede, respeito a gente impõe, com postura, com limite, com amor próprio. Eu não perdi um filho naquele Natal, eu perdi a ilusão de que só porque eu tinha sido mãe perfeita, eu ia ser tratada com perfeição, a ilusão de que sacrifício gera gratidão automática, a ilusão de que amor de mãe é suficiente para segurar alguém que já decidiu soltar sua mão. E sabe de uma coisa? Perder essa ilusão me libertou. Me libertou para viver sem essa dor no peito, sem essa ansiedade de agradar, sem esse medo de ser esquecida. Porque agora eu sei, quem tem que me lembrar todos os dias sou eu mesma. E eu lembro. Eu me lembro que eu sou Maria das Neves, que eu construí uma vida com as próprias mãos, que eu criei um filho sozinha, que eu sobrevivi e que eu ainda estou aqui, inteira, digna e em paz. Se essa história é parecida com a sua, você não está sozinha. Somos milhares de mães que um dia precisaram entender que amar não é se anular, que maternar não é se perder e que a gente pode sim colocar limites, até em quem a gente mais ama, porque no fim, quem cuida da gente somos nós mesmas. E tá tudo bem. Tá tudo bem não ser a prioridade. Tá tudo bem se afastar de quem nos fere. Tá tudo bem escolher a nossa própria paz, porque a gente merece. A gente sempre mereceu.